E aí, pessoal, beleza? Então, essa é a nossa última aula desse capítulo de módulo, função modular. Então, recapitulando, o nosso primeiro vídeo, nossa primeira aula foi de função definida por mais de uma sentença, ou função definida por partes, função definida por duas ou mais sentenças. Esse título, onde a gente trabalhou e colocou lá no finalzinho a definição do módulo. Aí nós apresentamos no vídeo 2 o que que é um módulo de um número real. No vídeo 3 nós falamos das funções modulares, desenhamos alguns gráficos. No vídeo 4 falamos das equações modulares. E agora, para encerrar, as inequações modulares. Mesma ideia, depois da aula você tem que pegar lá a lista de exercícios e fazer os exercícios e mandar as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Então, assim, eu no vídeo 2, quando eu falei de módulo de um número real, eu comentei de algumas propriedades de módulo, algumas propriedades que vêm da definição. Eu só vou lembrar para vocês algumas coisas que nós já discutimos. A definição é módulo de x, a definição de módulo, módulo de x, isso é, por definição, o seu x se o seu x for maior ou igual que zero, e menos x se o seu x for menor do que zero, tá? E aí nós vimos algumas propriedades. Nós vimos, por exemplo, que o módulo de x ele é maior ou igual que zero para todo x pertencente ao conjunto dos números reais. Nós vimos também que se o módulo de x for igual a zero, então quer dizer que seu x é igual a zero. E se seu x é igual a zero, pela própria definição, você tem como resposta o seu módulo de zero como zero, então é um c somente c. Nós vimos algumas propriedades como módulo de x ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado. Nós vimos também a desigualdade triangular, que o módulo de x mais y é menor ou igual que o módulo de x mais o módulo de y. Vimos uma desigualdade envolvendo a diferença, o módulo da diferença de dois números reais. Enfim, nós vimos algumas propriedades. Tinha as duas últimas propriedades, que eu nem lembro se eu comentei, nem lembro se nós demonstramos, mas se eu chamar isso aqui de U, se eu chamar isso aqui de 2, se eu chamar isso aqui de 3, eu não lembro a ordem, mas nós tínhamos lá algumas propriedades, e a última, ou penúltima, 8 e 9, lá da aula 2, eu comentei com vocês que o módulo de x ele é maior ou igual, tá? Mesma coisa se for apenas maior e mesma coisa se for maior ou igual. Então, se o módulo de x é maior ou igual que um a, e esse a é um número positivo, então você tem como resultado que o seu x é maior ou igual que a, ou o seu x é menor ou igual que menos a, tá? Então você guarda bem essa propriedade número 8, que é o que a gente vai usar. Na 9, eu discuti que o módulo de x é menor ou igual que a, e se isso acontecer com a sendo também positivo, você tem que o seu x ele vai ser maior ou igual que o oposto de a, e ele vai ser menor ou igual que o seu a. Então ele está encaixotado aí entre menos a e a. O x pertence ao intervalo fechado menos a e a por causa do igual. Se fosse apenas menor, seria um intervalo aberto, ficaria aqui menor, menor, né? O x seria maior que menos a e o x seria menor que a se aqui apenas fosse menor. Como é menor ou igual, a gente coloca o igual. Mesma coisa a 8. A 8 e a 9 são as propriedades que nós vamos trabalhar para as inequações. Então é isso que a gente vai usar. Você precisa da 8 e da 9. A demonstração disso, tá, pessoal? Se a gente pensar nisso como, se eu colocar aqui uma reta numérica, o conjunto dos números reais, representando lá aqui geometricamente por uma reta, aquela reta numérica, colocar aqui a origem, e eu considerar, por exemplo, aqui o número 3, aqui vamos considerar, por exemplo, o número menos 3. Eu posso perguntar para você aqui, ó, vou colocar como um exemplo o número 1. Eu posso perguntar qual é o módulo de x, quais são os valores de x, perdão, tá? Quais são os valores de x em que o módulo de x seja maior ou igual que 3, tá? É claro, você sabe que se o módulo de x é maior ou igual que a,
Então, o x vai ser maior ou igual que a, ou o x vai ser menor ou igual que menos a. Então, usando essa propriedade 8, nós temos que o x vai ser maior ou igual que 3, ou o seu x vai ser menor ou igual que menos 3, usando essa propriedade aqui. Então, isso é a nossa resposta. Agora, pensando geometricamente, eu comentei lá no vídeo 2 a definição de módulo com essa ideia geométrica. A ideia intuitiva que está aqui é a distância do seu x até a origem. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui em azul. Se eu colocar um ponto aqui no número 3, a distância desse ponto até a origem, até o zero, é de 3 unidades. Vou colocar apenas 3U aqui, 3 unidades. E se esse número, por exemplo, for o 4, a distância desse número até a origem é de 4 unidades, que é maior que 3. Então, quando o x vale 3, a sua distância até a origem é de 3 unidades. E quando o x é um número maior que 3, você garante que as suas distâncias, de todos esses pontos aqui acima de 3, você garante que a sua distância até a origem é maior que 3. E é isso que ele quer. Ele quer os valores de x em que a sua distância até a origem seja maior ou igual que 3. Então, o x pode ser maior que 3 ou igual a 3. Só que como a gente está pensando, né, nesse caso aqui, já resolveu, a resposta é isso. Mas como eu quero também dar ideia intuitiva, né, dar uma ideia geométrica, então a gente tem que pensar também o outro lado quando o x é igual a menos 3, porque você sabe que se o seu x for igual a menos 3, o módulo dele dá 3, que significa que a distância do menos 3 até a origem é de 3 unidades. É de 3U também. E se fosse o menos 4, a distância desse número até a origem é maior que 3. Qualquer número para cá, para a esquerda, qualquer número para cá, as suas distâncias, qualquer que seja o x aqui, que está menor que menos 3, a distância desses pontos até a origem é maior que 3, que é o que ele quer. Então a resposta de fato é isso aqui. Como seria, tá? Como seria se nós pensarmos no num exemplo 2? E esse exemplo 2, eu quero módulo de x menor ou igual que 3, que 4, sei lá, qualquer número, que 2, tá? Desde que esse número seja positivo. Como eu comentei do A, tem que ser positivo. Mas tudo bem. Se for negativo, vocês vão ver em exercícios. Qual é o modo? O modo de x sempre é maior ou igual que zero. Então, o modo de x é menor ou igual, que é uma coisa positiva, ou zero. Vai ser menor que uma coisa negativa? Não, nunca. Então, a solução seria vazia. Agora, se esse número é maior ou igual, é sempre positivo, e aqui for negativo, então a solução são todos os números reais. É o conjunto dos números reais. Então, a gente tem graça quando esse número aqui, o a, né? Ele é um número maior que zero. Quando ele é negativo, então você tem a solução vazia ou solução conjunto dos números reais, mas tem exercício disso. Tem um exercício lá para você ver isso. Então, assim, aqui é menor, o modo x é menor que 2. Então, como você resolve? Você simplesmente usa a propriedade 9. A propriedade 9 é essa aqui. Você diz que o seu x é menos 2, menor ou igual que x, menor ou igual que 2. E essa é a solução. Como aqui é igual, que tem menor igual, aqui fica menor igual. É isso. A solução é essa. Acabou. Acabou. Não tem mais o que fazer. Agora, qual que seria a ideia geométrica disso daí? Mesma coisa. Você tem aqui o seu eixo real, e aí você tem aqui, por exemplo, a origem. Aqui você teria duas unidades aqui. Considerar uma unidade, aqui 3. Mesma coisa, aqui seria o menos 1, menos 2, menos 3. E aí você vai olhar, por exemplo, eu quero que seja igual a 2. Você sabe que o 2, se você pensar no x igual a 2, você sabe que a distância dele, desse 2 até a origem, essa distância aqui, é de 2 unidades. E tá beleza, é o que você quer. Você quer que seja menor ou igual que 2. Só que se você pensar em números que estão aqui entre 0 e 2, por exemplo, 1, a distância do 1 até o 0 é de 1 unidade. Essa distância é menor que 2. Então, se você pensar até no próprio zero, qual é a distância do zero até a origem, que é ele mesmo, até 0 até 0?
A distância é zero. O módulo de zero é zero. A gente viu também, propriedade 2. Então, quer dizer que todos esses pontos aqui, ó, de zero até 2, todos os pontos que estão aqui, as distâncias desses pontos até a origem são menores do que 2, e quando você tem o x igual a 2, vai ser igual a 2 a distância. Só que a mesma coisa serve para os valores negativos aqui. Quando você tem x igual a menos 2, a distância desse ponto até a origem é de 2 unidades, e todos os pontos entre 0 e menos 2 e 0, né? Entre menos 2 e 0, todos os pontos que estão aqui, a distância desses pontos até a origem também é menor do que 2. Então, a sua solução pertence a esse intervalo. E esse intervalo é justamente esse aqui, ó. O seu x é maior ou igual que menos 2 e, tá? É uma intersecção, não é ou igual no outro caso, e o seu x é menor ou igual que 2. É isso. E praticamente acabou. E na equação modular é isso. Vamos resolver dois exercícios, tá bom? Então, pessoal, nós temos aqui, ó, módulo de uma expressão 4x mais 3. Dentro desse módulo aqui, tal, beleza, o seu x é maior que 5. Você tem uma inequação, tem uma desigualdade modular que está dentro do módulo aqui, beleza. O que que você vai fazer? Usar as propriedades que nós vimos. Se for maior, eu vou até reescrever aqui, tá? Se você tem módulo de x maior ou igual, tá? Pode ser maior também, tanto faz, que um a. Então isso implica um ser somente seu. X é maior que a ou o seu x é menor que o oposto de a. É aquela ideia geométrica que eu comentei lá. É a propriedade 8. Beleza. Então, vamos utilizar isso aqui. Esse x seria, no caso, tudo que está aqui dentro do módulo, 4x mais 3. Então, já resolvendo, você tem que 4x mais 3 é maior que 5, ou 4x mais 3 é menor que menos 5. É o x maior que a, o a seria o 5, ou o x menor que o oposto de a. É o que está aqui, ó, em vermelho, igualzinho. Aí você cai em inequações do primeiro grau ou do segundo grau, enfim, aí você resolve essas inequações. Então é mais 3 para passar para cá, menos 3, então você tem 4x maior que 5 menos 3, que dá 2. Está multiplicando, passa dividindo, o seu x é maior que 2 quartos. Simplificando, x é maior que meio. Dá para simplificar dividindo por 2, certo? Então você tem aqui uma solução, beleza. A outra, 4x é menor que menos 5, mais 3 vem para cá, menos 3, menos 5 com menos 3, menos 8. Então você tem que seu x é menor que menos 8 dividido por 4. O seu x é menor que menos 2. E já era. Então qual é a solução? Você pode pensar assim: são seu x pertencente aos reais, tal que o x é menor que menos 2, ou o seu x é maior que meio. Se tivesse o igual aqui, você teria menor igual, maior igual. É isso. Vamos fazer mais um exemplo, tá? Vamos fazer mais um exemplo. Aqui, ó, módulo de 2x mais 1 menor que 3. Então, esse exemplo, você está numa desigualdade em que é módulo de x menor que a. É menor, mas pode ser menor ou igual, tanto faz. Lembra, o seu x vai ficar encaixotado, vai ficar entre menos a, menor ou igual que x, menor ou igual que a. É aquela ideia geométrica que eu comentei com vocês. O que que a gente vai fazer? Mesma coisa. Então, o menos 3, ó, vou seguir. Então, você tem menos 3 menor ou igual que 2x mais 1, menor ou igual que 3. E aí, pessoal, você resolve essa, 2x mais 1 maior ou igual que menos 3, e, em intersecção, 2x mais 1 menor ou igual que 3. Você resolve as duas separadas. Tem um esquema, principalmente nas inequações do primeiro grau, que é o caso aí, que a gente consegue resolver mais fácil fazendo com que fique x no meio. Então, por exemplo, aqui tem mais um. Eu quero que fique aqui no meio apenas o x. Então, eu vou subtrair um. Quando eu subtraio um de todos os membros da desigualdade, tá? Então, eu vou subtrair menos um aqui, ó. Aqui tem mais um, eu vou tirar menos um. Um com menos um dá zero. Se fosse mais 7, então eu iria tirar menos 7. Essa é a ideia. Então aqui tem mais um, então eu vou tirar menos um. Só que eu vou tirar menos um aqui, vou tirar menos um aqui. Quando eu faço menos 3 com menos um, dá menos 4. E aí é menor ou igual que 2x, porque eu também tirei um aqui. E aqui ficou 3 menos um ficou 2.
Então, ó, eu subtraí um de todos os membros. Por que eu subtraí um? Porque eu queria que esse mais um saísse. Beleza? Agora aqui tem 2x, então eu vou dividir por 2 todos os membros da equação. Quando eu faço menos 4 dividido por 2, isso aqui dá menos 2, menor ou igual que x, porque 2 dividido por 2 dá 1, menor ou igual que 1, e acabou. Ó. Essa é a sua resposta. Claro que você pode colocar em forma de conjunto, né? O conjunto de solução são todos os x pertencentes ao conjunto dos reais, tal que menos 2 é menor ou igual, só que agora que eu vi que é menor, então tá errado aqui, eu já vou arrumar. Menor que x, menor que um e fecha. E por que tem que ser apenas menor e não menor igual? Porque aqui está menor. E se tivesse menor ou igual, aqui assim, ó, se eu colocar assim, ó, aí estaria certo. Tudo que eu fiz está certo. E aqui seria a resposta é igual, seria igual, igual. Mas não era, né? O que estava assim, estava como menor. Então, aqui, pessoal, ó, não é menor igual, mas sim menor. Aqui não é menor igual, não é menor igual, mas sim é menor. Menor. Esqueci de um, né? Esqueci de um aqui. Menor. E aqui também, óbvio. Não é menor igual, mas sim menor. Então, essa é a resposta correta. Beleza? Isso, pessoal. Não tem mais o que fazer, não. É, Agora, a aula acabou, tá? Agora eu vou fazer alguns detalhes, comentar alguns detalhes. Quando a gente escreve, inclusive vou demonstrar essas propriedades. Isso aqui que está em vermelho, tanto para menor igual como para maior igual. Então, quando a gente escreve que o 2x mais 1 é maior que menos 3 e ele é menor que 3, nós estamos escrevendo, vou colocar em azul aqui, ó, nós estamos escrevendo que o seu 2x mais 1 ele é maior que menos 3 e, tá, ó, 2x mais 1 ele é maior que menos 3, 2x mais 1 é maior que menos 3 e o 2x mais 1 é menor que 3. Nós estamos escrevendo isso. Então, é claro que você pode separar assim com E, que quer dizer intersecção dessas duas inequações, tá? Que vai ser a resposta dessa inequação modular. Quando que a gente usa isso aqui, essa separação? Quando está numa inequação aqui no meio do segundo grau. Quando é do primeiro grau, que foi o caso, desse jeito que eu fiz é a melhor forma de resolver. Mas se aqui fosse um quadrado, se tivesse uma equação, um termo, uma expressão algébrica que fosse um polinômio do segundo grau aqui, aí era mais fácil você separar, do jeito que eu estou falando aqui. Então, como que resolveria isso? Do mesmo jeito, você tem 2x, nesse caso tá fácil, mais um passa para cá, menos um, menos 3 com menos um, menos 4. Então, x é maior que menos 4 por 2 é menos 2. É E, tá? Então, 2x é menor que 2, o x é menor que 1. Beleza. Então, você tem aqui a solução que a gente chama de varal. Você tem aqui, ó, é, deixa eu fazer, só para... Aqui você tem maior que menos 2, seria maior que menos 2, então seria algo assim, onde aqui é o nosso menos 2. Agora, essa aqui é x menor que 1, então 1 seria mais ou menos aqui e é menor que 1. Então, você tem essas duas soluções. E aí, o que você iria pegar seria a intersecção, tá? Seria intersecção. Então, você tem aqui bolinha aberta no menos 2, bolinha aberta no 1, e é o que tem em comum, tanto em cima como embaixo, que é o que está aqui no meio. E o que está aqui no meio é justamente isso, é o x, ele é maior que menos 2 e ele é menor que 1, tá? Foi a solução que a gente encontrou. Então, quando aqui dentro do módulo tem essa parte que é do primeiro grau, você resolve do jeito que está em preto aqui, que é mais fácil, isolando o x, deixando o x no meio. Mas se for do segundo grau, você separa, que quer dizer intersecção, né, das duas soluções, essa resposta aqui. Beleza? É isso. Para encerrar, vamos comentar dessas propriedades. Então, a propriedade 8 que eu falei para você é que módulo de x, se for maior ou igual que A, maior que A, implica que o x é maior que A ou o seu x é menor que menos A. Esse A aqui, ele é maior do que zero. Então, pessoal, é o seguinte, eu já expliquei isso lá nas propriedades, na aula 2 de módulo de um número real. Como é maior que zero, o módulo de x é maior que a, que é maior que zero, então você pode elevar ao quadrado, porque para x maior que zero, a função quadrática x quadrado ela é crescente. Então quer dizer que você pode fazer simplesmente que módulo de x ao quadrado é maior que a ao quadrado.
Só que o módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado, é a propriedade 3 que eu escrevi aqui e também falei lá na aula 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado, que é maior que a ao quadrado. Isso você já sabe fazer, né? Isso aqui é um x quadrado menos a ao quadrado maior que zero. Isso é uma inequação do segundo grau, mas você sabe muito bem que é uma parábola com cavidade voltada para cima, porque o a é 1, é positivo, e as raízes são menos a e a, né? Menos a ou a. Só que eu quero os valores que são maiores do que zero. Então é bolinha aberta no menos a e para a esquerda, porque eu quero valores para cima, positivo. É bolinha aberta no a e para a direita. Aqui entre dá os valores que são negativos. Então a solução de tudo isso aqui é tudo isso somente C nesse caso, porque o a é maior que zero. Então você já garante que o seu x ele é menor que menos a, ou o seu x é maior que a, que é o que a gente tá, foi o que nós utilizamos, é a resposta, é o que a gente quer. Então é por isso. A propriedade da desigualdade, né, menor ou menor ou igual é análoga. Vamos fazer aqui para encerrar. Você tem aqui como um 9 propriedade módulo de x menor ou igual que a, ou menor que, né? Não importa. Lá na 8 eu coloquei maior, poderia ser maior ou igual. Aqui eu estou colocando menor ou igual, poderia ser menor. Você sabe que é menos a, menor ou igual que x, menor ou igual que a. No caso A também maior que zero, pensa assim. O que acontece se o A for negativo? O módulo é uma coisa positiva. Alguma coisa positiva é menor que alguma coisa negativa? Não. Então a solução é vazia. Tá? Então, pensando que o A é positivo, você pode elevar ao quadrado, mesma coisa. E aí você tem quadrado, quadrado. Só que o módulo de x ao quadrado é x ao quadrado. Então você passa esse a quadrado para cá, você tem simplesmente que x quadrado menos a ao quadrado é menor ou igual que zero. E aí, mesma coisa, a gente já fez isso. É uma parábola com cavidade voltada para cima, com as raízes menos a e a, só que eu quero que seja menor que zero, ou seja, aqui embaixo, ó, menor. Não quero mais os maiores. Só que é igual, nesse caso é igual, então é bolinha fechada. É bolinha fechada aqui, bolinha fechada aqui. E eu quero os valores no meio. E já era, tá? Então a solução, o seu x, ele tem que ser maior ou igual que menos a, e ao mesmo tempo o seu x tem que ser menor ou igual que a. Então, escrever isso aqui que foi o que nós já escrevemos, que é a solução, é a mesma coisa que dizer que o seu x tem que ser maior ou igual que menos a e o seu x tem que ser menor ou igual que a. É o e, que é a intersecção. Então é isso, pessoal. Acabamos aqui. Tudo de módulo. Agora tem os exercícios e qualquer coisa me manda mensagem aí, beleza? Um abração. Até a próxima. Valeu!